Boa noite aí para quem já está entrando. Muito bem, bem-vindos aí ao nosso mais um encontro aí virtual, né, patrocinado pelo Centro Espírita Caminho de Damasco, para nós conversarmos um pouco hoje sobre um tema bem interessante, bem convidativo, né? Se alguém puder dar um feedback se o som está bom, a imagem, está tudo certo. Boa noite, Valdir. Boa noite, Inês. Estou vendo aqui pelo chat. Célia, boa noite. São 20 horas, daqui a pouco nós iniciamos. Ô, Dona Maria, boa noite para a senhora também. Vamos dar mais alguns minutinhos, uns 3, 4 minutinhos, até que as pessoas entrem. Obrigado, Ana. Boa palestra para todos nós aí. Boa noite, Dona Esther. Ah, meu amigo Devanir, conseguiu entrar? Muito bem. Vamos passar alguns minutos juntos aí. Hoje, como nós já publicamos, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o tema Mãe, Espiritismo e Amor. O que será que tem a ver, né? O tema Mãe, Espiritismo e Amor. Estamos na semana que antecede o domingo, Dia das Mães, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre as mães, sobre o Espiritismo e sobre a doutrina do amor, que sintetiza, né, um pouquinho do sentido de mãe, né? Boa noite, Mônica. Sempre que nós conversamos sobre doutrina espírita, é muito difícil nós não falarmos sobre amor, né? A doutrina espírita é a doutrina que sintetiza todas as leis divinas, traz os ensinamentos de Jesus. Nós vamos sempre chegar, né, na máxima do amor, né? Jesus já nos trouxe isso. E nós temos que continuar aprendendo o que é amar, né? Boa noite, Sandra. Bom, gente, já estamos em um número razoável de pessoas. E já são 20 horas e 3 minutos, até para não deixá-los esperando. Nós vamos iniciar com uma prece e depois nós damos início aí à nossa conversa semanal. Então, eu convido a todos que
que fechem os seus olhos e se liguem em comunhão de pensamentos, que elevem o pensamento a Jesus, aquela figura emblemática, carinhosa, sempre amável e amigável de Jesus, nosso irmão. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão e mestre, agradecendo a todos os nossos amigos benfeitores espirituais, nossos mentores da nossa casa espírita, Centro Espírita Caminho de Damasco, e todos os nossos mentores desta atividade, agradecendo e pedindo licença para adentrar a casa de cada um, sempre levando a boa nova de Jesus. Que os próximos minutos sejam minutos realmente felizes e prazerosos, e que nós tenhamos o cuidado e a tranquilidade para explanar um pouco mais e tentar entender esses ensinamentos. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, muito bem. Espero então encontrá-los todos bem, apesar dos pesares. Vivemos realmente momentos difíceis, pandemias, com uma pandemia forte já há mais de um ano, né? Mas com certeza estamos bem, estamos seguindo adiante, né? nos cuidando. Antes de iniciar o tema, eu gostaria de fazer um esclarecimento e também uma homenagem. Gostaria de esclarecer que hoje não estava agendado para eu fazer essa palestra, essa conversa, né? E que quem iria falar hoje aqui neste canal seria o nosso amigo palestrante Joelson Pessoa. Joelson Pessoa é um grande amigo nosso, Centro Espírita Caminho de Damasco, grande divulgador da doutrina espírita, grande estudioso da doutrina espírita, e ele nos deixou na quinta-feira passada. Ele desencarnou do mal súbito, que tudo indica um infarto, jovem ainda, 44 anos, mas o que me motivou também a falar um pouquinho sobre mãe, sobre espiritismo e sobre amor, também foi o fato de hoje seria o dia que o Joelson estaria aqui. O Joelson, todas as oportunidades que ele fez palestras na nossa casa, fez várias palestras, fez um seminário, todas as oportunidades ele sempre fazia questão de falar sobre amor, falar sobre a família, falar sobre valores morais, e ele sempre dava exemplos e exaltava a sua mãe. Sempre dando bons exemplos, sempre dizendo que a mãe querida, né, que criou a ele e as irmãs sozinha, mas com muito amor, com muito afinco, com muita devoção. E ele sentia e sente muito amor por aquela mãe. E um dos motivos que eu escolhi o tema, logicamente, também é porque domingo próximo é o Dia das Mães, mas foi por isso, né? Porque era sempre marcante essa dedicação que ele tinha para com a mãe dele, e ele sempre falava com muito carinho, com muito amor, né? Com muito sentimento mesmo, né? Sobre ela. Então nós vamos falar, né? Um pouco sobre mãe, espiritismo e amor, e lembrando e fazendo essa singela e pequena homenagem ao nosso amigo Joelson Pessoa. Eu digo pequena porque ele, como eu disse, ele né? Porque
não é porque ele desencarnou que ele deixa de ser, mas ele é um grande divulgador da nossa doutrina. E com certeza ele estará, né, onde ele estiver, no plano espiritual, continuando o seu caminho aí, a sua trajetória evolutiva, continuando a falar sobre o Espiritismo, continuando a falar sobre a mãezinha querida dele, e vamos seguindo assim. Então, Mãe, Espiritismo e Amor. Vamos falar daqui a pouco sobre as mães, a importância delas, mas o que nos traz também falar sobre Espiritismo e amor. Nós sabemos, né, estudamos e sempre ouvimos e falamos que o Espiritismo ele é embasado, né, num tripé muito seguro de religião, ciência e filosofia, né, onde os três se conversam, os três se comunicam e se complementam. Tá? Muito tempo antes de Jesus, tivemos os filósofos que trouxeram toda a linha de pensamento filosófico, moral, mas ainda sem falar muito sobre Deus, sobre religião em si. Então eles trouxeram isso com muita propriedade, porque eram espíritos realmente evoluídos, né? Entre eles Pitágoras, Aristóteles, Sócrates, Platão, para citar só os quatro, porque são vários outros, né? Então, lá na época helênica, eles já trouxeram esses ensinamentos e são considerados os pensadores, né? E eles foram precursores, né, de Jesus, porque eles já falavam muito do que Jesus falou depois. Eles já traziam muitos pensamentos filosóficos, muitos pensamentos que faziam que vinham muito ao encontro, né, do que Jesus veio trazer depois, o que Moisés trouxe também, né? 600 anos depois, 1000 anos depois, aliás, 1000 anos antes de Cristo, mais ou menos, Zoroastro, 600, 700 anos também, Buda, Lao Tse, Confúcio, todos eles também trouxeram toda a parte filosófica, mas já ligando muito mais a Deus, sobre a parte religiosa, né? Ligando a filosofia que já tinha vindo com Deus, com a parte moral, com códigos de ética, né? Moral cristã, né? Cristã muito antes do próprio Cristo, mas nós temos sempre que pensar no Cristo cósmico, né? O Cristo, Jesus é Jesus Cristo, mas a cristandade ela é muito maior do que isso. Né? Isso aí também daria assunto para nós ficarmos falando aqui por vários e vários minutos, né? Mas então, esses ensinamentos foram chegando antes pelos filósofos, depois por essa linha, né, mais filosófica e religiosa, e aí Jesus encarna, né, e traz junto com ele esses ensinamentos que já vinham sendo difundidos, né, que todos esses precursores dele já falavam, e ele trouxe a doutrina do amor, que ia ligar a filosofia, que ia ligar a parte religiosa, e que haveria aí então a necessidade, depois de algum tempo, de a ciência entrar para explicar um pouco disso daí. Com o advento da mediunidade, aqui com Kardec já, a ciência ela foi muito importante, né, para explicar melhor mediunidade, para explicar melhor manifestações, né? Aí nós já estamos falando de espiritismo, né? A partir de 1860 e poucos. Mas aí é importante. Então por isso é que nós falamos sempre que
o Espiritismo ele é baseado nesse tripé, né? Filosofia, religião e ciência. Mas por que eu estou falando isso tudo? Porque sem nós entendermos bem sobre esse tripé, religião, filosofia e ciência, nós não conseguimos visualizar e não conseguimos entender o amor, né, que Jesus veio nos dizer, veio exemplificar, né, esse amor. Nós sabemos que nós somos espíritos que encarnamos há muito tempo atrás, já experimentamos várias experiências em outros corpos, em outros mundos, e que estamos em evolução. Estamos em evolução e precisamos ter o conhecimento, nós precisamos ter a evolução intelectual, porque é só assim que nós vamos conseguir ter a evolução moral, entender um pouco melhor os ensinamentos de Jesus, através do raciocínio, através do conhecimento, e aí é que nós vamos conseguir, de repente, começar a entender um pouco também sobre esse amor. Mas por que que nós aliamos o amor ao Espiritismo e à mãe, né? A mãe é algo que simboliza muito bem o que é o amor. A mãe ela simboliza o amor na prática, né? A mãe ela é aquela que ama os seus filhos, né? Sem pedir nada em troca. Hoje, nessa, nesse nosso bate-papo, nós vamos centralizar um pouquinho a nossa, a nossa, o nosso tema em três mães, basicamente, que é Maria, mãe de Jesus, a mãe de Maria, que é a Ana, depois a Igreja Católica a considera como Santa Ana, né? Santa Ana, Maria também, né? Santa Maria, e Isabel, que era prima de Maria e mãe de João Batista. Então, essas três mães, nós vamos falar um pouquinho sobre elas, mais sobre Maria, mas também vamos falar também sobre um pouco sobre Ana, que foi mãe dela e avó de Jesus, né? E sobre Isabel. E é muito importante nós falarmos sobre essas figuras maternas, porque todo o Evangelho, né? Ele é muito patriarcal, né? Toda a história do mundo é muito patriarcal. Então é importante nós falarmos e nós considerarmos e nós conversarmos também bastante sobre, sobre essas figuras maternas que se dedicam ao máximo pelos seus filhos e, e pelo bem-estar deles, né? De qualquer forma. Então, quando nós falamos de mãe, né? Mãe segundo o Espiritismo. Como que o Espiritismo ele olha as mães, né? Existem muitas passagens, né? Maria, por exemplo, que foi a mãe de Jesus, ela recebeu em seu ventre a criatura tão adversa à sua época. Jesus era uma criança diferente. Jesus não era uma criança igual às outras. A gravidez de Maria foi uma gravidez diferente, não foi igual a todas as outras. Primeiro que foi anunciada por um anjo, né? Segundo que Maria ela era muito jovem ainda, né? Muito pela época também, mas ela era muito muito jovem e viu esse filho sofrer muitos ultrajes, né? Depois foi levado à morte, né? E ela sempre firme, ela sempre forte, né? E ainda depois ela ainda relatou toda essa história para que Lucas escrevesse o seu evangelho. Ela foi muito importante porque ela trouxe Jesus, ela deu a oportunidade para Jesus encarnar, esteve presente com ele durante todo o tempo, né, até o final, até os últimos minutos dele, ela esteve presente, não arredou o pé, nem ela, e estava acompanhada por Isabel, inclusive. E depois ainda ela participou muito
contando toda essa história para Lucas, o apóstolo Lucas, que depois a Igreja Católica também o converteu em São Lucas, né? E ele tem o Evangelho de Lucas, e lá tem muitas passagens contando sobre essas circunstâncias, essas situações, né, de Jesus na infância, na adolescência, se bem que a história em si, ela não, não traz muitos detalhes de Jesus desde os 13 anos até os 30 anos, né? Traz bastante detalhes até os 13 anos, a infância, depois ficou um pouco apagado, não se tem muitas notícias. Temos alguns livros que falam sobre esses assuntos, né? Nós estudamos esse período dos 13 aos 30, mas não é muito comentado. E os 30 anos, aqueles 3 anos foram suficientes para Jesus trazer toda essa doutrina maravilhosa. Se todos esses ensinamentos, aquelas parábolas, Sermão do Monte, né? Muito, em 3 anos ele fez tudo isso. Ele foi preparado durante séculos, encarnou, ficou 30 anos melhorando, aprimorando isso, e depois em 3 anos ele trouxe toda esses ensinamentos que nós temos. Então, a Maria, ela realmente sofreu muito. A sociedade da época era uma sociedade muito violenta, né? Então as mães, elas sofriam muitas adversidades, elas eram muito provadas o tempo inteiro, né? Hoje não é muito mais tranquilo, né? Nós temos ainda algumas situações aqui ou lá, mas é muito mais tranquilo. Na época era muito difícil, né, para uma mãe ver o seu filho perseguido, ver o seu filho até levado a um julgamento igual Jesus foi, né? E à morte, né? Então, quantas dessas mulheres na história que tiveram seus corações dilacerados pelas perdas dos seus filhos amados, né? E isso é normal, né? Aí algumas perguntas que eu coloquei aqui. Será que realmente as mães são preparadas para essas tarefas árduas, né? Elas são preparadas, né? Porque precisa de um preparo, né? Para encarnar e trazer no ventre o Messias, né? Jesus. Lógico que nós estamos falando de um exemplo máximo, que é Jesus. Mas tem tantos outros exemplos, né, de crianças que vieram com missões e logo se viram longe, né, de suas mães, e consequentemente as mães longe desses filhos também. Então, será que existe algum preparo antes, né? Será que elas escolhem esses filhos, e esses filhos escolhem essas mães, né? Será que elas assumiram um compromisso de serviço, assim como Maria, né? Porque Maria, ela era muito jovem, 14, 16 anos, eu não me lembro direito, mas ela foi visitada num finalzinho de tarde, que já era final de trabalho, né? E ela foi fazer uma prece, ela foi orar para agradecer a Deus pelo trabalho, agradecer a Deus pela família que ela tinha, né? A mãe, né, era a Ana, e o pai Joaquim. Então, ela foi orar e recebeu a visita de nada mais nada menos que um anjo Gabriel, que veio trazer a boa nova para ela, dizendo que ela traria no seu ventre Jesus. Então, como que Maria, ela conseguiu digerir essa informação, né? Será que nós conseguiríamos hoje digerir uma informação dessa, né?
Eu digo nós por quê? Porque nós, como falamos lá no início, nós somos espíritos encarnados. Então nós já fomos homens, já fomos mulheres, já fomos pais, já fomos mães, já fomos várias situações, né? Então nós estamos experimentando várias e várias situações. Então, com certeza, em outras encarnações, nós também fomos. Nós que estamos encarnados como homens hoje e pais, nós também já fomos mães, né? Então, será que quando nós encarnamos lá em épocas passadas, nós tivemos esse preparo? Com certeza sim, porque nada acontece por acaso, né? É claro que essas mães, elas são preparadas para essa maternidade. É claro que essas mães, igual as de hoje, por exemplo, e de todo sempre, que recebem filhos especiais, elas são preparadas para isso. Elas são preparadas para receber. É uma necessidade? Muitas vezes é também. É uma necessidade para a mãe? É uma necessidade para o próprio filho? Também, às vezes. Mas também é algo preparado, né? É algo que já foi planejado, que já foi é, acertado antes, né? Então, tantas e tantas mães, né, que têm os seus filhos, às vezes, em situações difíceis, né? E elas não desistem deles, né? Não desistem. Por quê? Porque elas têm a responsabilidade da maternidade, né? Então, elas já vieram com essa missão, né? Na maioria dessas vezes, elas escolheram esses filhos. Esses filhos escolheram essas mães, né? Houve um acordo na espiritualidade que nós chamamos na doutrina espírita de planejamento reencarnatório, né? O planejamento reencarnatório, ele consiste em planejar a próxima encarnação, mas não é simplesmente planejar a sua próxima, é planejar também as pessoas que virão virão junto, né? Pais, filhos, irmãos, cônjuges, né? Parentes próximos, amigos próximos, né? Aqueles amigos que você gosta muito e que não sabe muito bem por que você gosta, porque você já conviveu com ele, né? Em outras ocasiões, né? Então, são situações que nós vamos percebendo, né? São compromissos assumidos muitas vezes. São compromissos que nós assumimos enquanto filhos, enquanto mães, enquanto pais, enquanto avós, enquanto tios, enquanto irmãos, né? São compromissos, né? E essas mães, elas vêm realmente para fazer a diferença, né? Quando ela vem com uma missão maior, é para fazer a diferença. Então, olha lá, Maria de Nazaré é uma personalidade sublimada, conforme próprio Emmanuel, né? O benfeitor Emmanuel diz no livro Caminhos da Luz, né, que foi psicografado pelo nosso grande Chico Xavier, ele ele fala muito bem lá que Maria foi escolhida para desempenhar a missão complexa e desafiadora de ser mãe do Messias, Jesus Cristo, em sua encarnação missionária. Ela foi escolhida, né? Não foi assim para assim, vai lá por acaso. Não, nada é por acaso. É tudo muito bem planejado. Ela foi escolhida por quê? Porque ela tinha capacidade para isso. Ela tinha como suprir as necessidades daquele filho que teria que ter uma mãe que o deixasse tranquilo para, em 33 anos, cumprir a sua missão. E ela ainda ficou e aguinha porque a minha boca está ficando seca. Dá licença. Então, diz Emmanuel que quando chegou o tempo previsto para a vinda de Jesus, do Cristo, né? É, as entidades angélicas do sistema solar, veja só, nós não estamos falando do planeta Terra, o sistema solar movimentaram-se nas proximidades da Terra
adotando providências de vasta e generosa importância, que foram levadas a efeito, escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos e os auxiliares divinos. Por que lá no começo nós falamos sobre os filósofos, nós falamos sobre Moisés, Buda, Confúcio, Lao Tse, porque eles foram os precursores, eles foram escolhidos lá atrás já também, e vários outros, né? Eu estou falando só alguns, mas são muitos outros, né? Que foram escolhidos já para trazer para preparar o terreno para a vinda, né, de Jesus. E aí diz lá, ó, que Maria de Nazaré, encontrando-se com idade aproximada de 14 a 16 anos, em certa tarde, concluindo suas tarefas diárias, elevava a Deus suas orações de agradecimento pela vida, pela família composta por seu pai Joaquim e sua mãe Ana, né, o que eu falei agora há pouco. Nesse instante, ela vê uma grande luz, e aparece o anjo Gabriel, espírito angélico da equipe direta de Jesus, que vinha trazer a notícia maravilhosa do nascimento do Messias. Então, Gabriel também faz parte da equipe de Jesus e veio anunciar a Maria a vinda de Messias, mas ela não imaginava que seria pelo ventre dela, né? Então, o Gabriel saúda Maria dizendo: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Encontraste graça junto a Deus, eis que conceberás no teu seio e dará à luz um filho, o chamarás de nome Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Olha como ele já trouxe, né, a fita toda, né? Ele já trouxe tudo pronto. Olha, ele vai nascer, ele vai fazer assim, assado, vai, vai, vai ser criado, né? Pela casa de Davi, e a sua história vai seguir pela vida toda, né? E o que Maria diz? Uma menina de 14 anos diz: Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo as tuas palavras. Isso aí está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 38. Eu vou ler novamente. Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo as tuas palavras. Ela não chegou e falou, mas por que eu? Né? Ela não reclamou, ela não questionou, ela não negou. Se tem que ser assim, será. Faça-se em mim segundo as tuas palavras. Olha que leveza de frase. Olha que delicadeza, né? Olha que liberdade, né? Olha que fidelidade dela ao Pai. Por quê? Porque interiormente ela já sabia que ela viria para este fim. Ela sabia já que ela ia encarnar para trazer no ventre, juvenil ainda, o Messias. E assim ela fez, né? E José, o pai, né, ao lado, também nada reclamou, nada contestou e humildemente acompanhou Maria, né, durante aquele período de gestação, durante a fuga, durante o parto, né? Aí também daria para nós ficarmos falando aqui alguns minutos sobre este período, que foi muito interessante, né? Mas seguimos adiante, lembrando que Maria, ela trouxe esse dom com ela. Ela já era especial, ela já era evoluída, ela já era um espírito de luz que trouxe a maternidade, e uma maternidade muito especial que foi Jesus.
Maria tinha a sua prima, como falei antes lá, né, das três mães, Isabel, que também muito jovem deu à luz também ao seu filho João Batista. João Batista, primo de Jesus, ao qual eles eram muito próximos durante a infância toda. E João Batista, segundo o Evangelho de Lucas, também era filho de um sacerdote chamado Zacarias e de Isabel, descendente de Arão, prima de Maria, né? Conforme já foi falado, que viria a ser mãe de Jesus. Segundo Lucas, o nascimento de João foi anunciado pelo anjo Gabriel. Mas veja só que diferença. Maria, ela teve o anúncio direto. Quem recebeu o anúncio não foi Isabel. Olha lá. Certa ocasião, Zacarias fazia o serviço religioso no templo, porque ele era um sacerdote, né? Então apareceu um anjo do Senhor. O anjo disse: Não tenha medo. Deus ouviu o seu pedido. A sua esposa vai ter um filho. Por quê? Porque eles não podiam ter filhos. Isabel, ela era infértil. Ela não tinha fertilidade. Eles não poderiam ter filhos. E o anjo chega e anuncia para Zacarias, né? Os seus pedidos foram atendidos. Você terá um filho com Isabel e dará o nome de João. João, tendo um pai sacerdote, ele também seguiu, né, a, os ensinamentos, né, e a trajetória do seu pai. Tanto que João batizou o primo, batizou Jesus, né? Por isso que ele foi depois como João Evangelista, né? Ele batizava as pessoas nas águas do rio, né? Então, sendo Jesus e João muito próximos, né? Eles aprenderam e trocaram também muitas informações. E Maria não, Isabel também, assim como Maria, também ela soube que o seu, o seu filho era um filho especial, que era muito importante para a humanidade, muito importante para o cristianismo e que ia dar muito suporte a Jesus, né? E ela também teve um grande sofrimento que foi ver o seu filho morto, né, com a sua cabeça decepada, né? E ela, mesmo assim, ela seguiu forte. Isso aí aconteceu no ano 27 depois de Cristo. Então, veja que logo em seguida também Cristo, né? Jesus teve toda essa passagem e Isabel esteve lá junto com ela sempre, com Maria, mesmo depois, né? Elas eram muito próximas, muito amigas e ela seguia sempre junto. São várias e várias passagens sobre Maria, né, nos evangelhos, mas fora deles também. Vejam só esse pequeno texto que é uma homenagem às mães, ditado por Madre Teresa de Calcutá. Olha que ensinamento maravilhoso. Ela falando para as mães, né? E aí eu vou transmitir essa mensagem, né, de Madre Teresa de Calcutá para todas as mães que estão aqui conosco hoje. Então ela diz assim, ó: ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem,
estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Então, em outras palavras, é o que no um ditado popular que diz, né, que as mães criam os filhos para o mundo, né? Elas não criam para elas, né? Então é aquilo, ensinarás a voar, mas eles não vão voar o seu voo, eles vão voar o voo deles, né? Então os filhos também são livres para voar, só que sempre a partir do ensinamento daquela mãe, né? A mãe, ela é muito importante por isso, porque ela ensina a voar, ela ensina a sonhar, ela ensina a viver, ensina a cantar, ensina a pensar, mas ela ensina e dá liberdade para que o filho tenha, use esse ensinamento, mas da forma dele, né? Não da forma dela. Esse é o verdadeiro significado do amor, é o desprendimento também, né? Ela ama tanto aquele filho que ela não vai exigir nada. Não, você tem que pensar como eu penso. Não, eu penso desta forma, agora você é livre para pensar da forma que você quiser. Só que essa mãe, ela sabe que este filho ele vai pensar de uma forma muito semelhante. Por quê? Porque os ensinamentos dela foram fiéis, né, aos ensinamentos de Jesus. Então, essa mãe sabe que esse filho vai seguir os seus caminhos, né? E falando então um pouco sobre a maternidade na visão espírita, né? Eu vou citar só dois trechos, mesmo porque nós não temos muito tempo para isso. Mas Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos, na questão 890, né? Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo, comuns aos homens e aos animais? Então Kardec pergunta: será uma virtude esse amor materno ou é um sentimento instintivo igual os que os animais têm, né? Interessante essa pergunta. E aí os espíritos dizem a Kardec: uma e outra coisa. Uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos, no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais, cessa quando desnecessário e se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até o além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Então, o animal, o cão, o gato e todos os outros animais, eles têm amor aos seus filhos, mas é muito mais um amor instintivo, né? Agora o homem não, ele sobrevive até além túmulo. Se uma mãezinha perde o seu filho, por qualquer motivo que seja, ela não desiste dele jamais. Ela vai continuar lembrando dele, ela vai continuar pensando nele, ela vai continuar orando por ele, ela vai continuar cuidando dele, porque ela continua sendo a mãe dele. Porque é missionário, ela continua sendo. Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu já presenciei várias e várias vezes, passando em frente a uma penitenciária no dia de visita. Quem nós encontramos lá? As mães. Grande parte daquela fila que fica aguardando, né, o tão esperado momento da visita são mães, a maioria delas, né? A maioria delas são mães que se sujeitam a coisas horríveis, né? Primeiro a chuva, sol, elas vão, elas levam mantimentos, elas levam comida, elas levam o amor que elas têm àqueles filhos. E elas não querem saber se aqueles filhos eles são
culpados ou não pelo crime que os colocou dentro da prisão, para ela ele é filho sempre, né? Não tem motivo, né, para questionar, né? O amor de mãe, ele não impõe condições, ele é incondicional. Então aquele filho ele cometeu vários, sei lá quantos ou um só, né? Erro, está pagando pelo seu erro, mas a mãe, ela continua sendo mãe, né? Ela continua sendo mãe, ela continua indo lá, ela continua visitando, ela continua dando afeto, continua dando amor, continua dando carinho para aquele filho que ela sabe que ele cometeu algum equívoco. E quem não os comete, né? Nós também cometemos, mas provavelmente não tão graves a ponto de ir preso, né? Mas nós cometemos também aquilo porque nós somos imperfeitos. Então nós também temos esses problemas, né? E essas mães elas vão. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8 do capítulo 19, diz lá: há espíritos que se sentem completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra para lhes servir de prova. Então, esse trecho ele foi pensado de um texto muito maior que diz sobre essas mães que deixam os seus filhos, né, que muitas vezes dão a doação, ou que deixam para lá mesmo, né, que viram as costas para eles. E diz o quê? Que todos temos o livre-arbítrio, né? Então falta ainda um pouco de amor, falta ainda um pouco de preparo, porque nós somos ainda imperfeitos. Então são pessoas que estão ainda aprendendo e que nós não podemos julgar, né? E que não podemos né, condenar. Por quê? Porque quando nós falamos sobre mãe, nós temos que lembrar o quê? A mãe era a figura muito importante, porque ela é o portal da reencarnação. É através de uma mãe que o espírito reencarna, né? Muito tempo atrás, eu vi uma frase, não lembro mais de quem disse, mas ele falava que sempre que nasce um filho, nasce também uma mãe, né? E olha que interessante que é isso, né? Lógico, né? Independentemente de quantos filhos essa mãe teve, né? Se foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, né? Sempre que nasce um filho, nasce uma mãe também. Porque a mãe, ela ela escolheu, ela negociou e ela está lá. Ela é mãe, independentemente de qualquer coisa, ela é mãe, né? Se nós formos ver, 99,999% das mães elas são devotadas aos seus filhos. Existem aquelas que são minorias, felizmente, que viram as costas por um motivo ou por outro que não nos cabe julgar, não nos cabe falar e pensar o porquê, né? Que nós vamos encontrar essas explicações em vidas anteriores, né? Mas muitas, a maioria, a grande e maciça maioria, elas são devotadas e são o portal para a encarnação nesse planeta e em qualquer outro planeta habitável, né? Então, isso é que nós temos que ter sempre em mente, né? Que as mães, elas são figuras especiais, elas são figuras que, que devem ser valorizadas, né? O nosso amigo Valdir aqui está falando, ó, Deus abençoe todas as mães, parabéns a vocês, mães que estão sempre cuidando com amor a seus filhos. Muito bem, Valdir, é isso mesmo, né? Mãe tem que ser sempre exaltada,
né? A minha mãe, inclusive, está aqui, né? A quem, né, eu muito amo e sou muito grato a ela. E mãe é isso, tem que ser sempre exaltada. Mãe tem que ser aplaudida sempre, né? Finalizando, né? Porque nós estamos já extrapolando o nosso tempo. Eu tenho um texto aqui que eu gostaria de ler, né? Gostaria de ler. É um texto de Meimei. Meimei é o espírito de Brandina. Ela, ela encarnou aqui também, não foi mãe, mas ela tem um amor e ela está hoje trabalhando e acolhendo os pequeninos que desencarnam. Olha que trabalho lindo. Ela não foi mãe aqui, mas o espírito, espiritualmente ela é mãe de muitos, né? Então, eu peço, né, a licença para ler, né, um pouquinho aqui sobre esse texto que eu achei muito lindo, muito importante, né? Que diz assim, ó: Meimei, com o coração cheio de amor e gratidão, utilizando-se de suas palavras para expressar aquilo que vocês são, as mães, né? Então, ela diz assim, ó: Deus de infinita bondade, puseste astros no céu e flores na haste agressiva. A mim deste os filhos, e com os filhos me deste o amor diferente que me rasga as entranhas, como se eu fosse roseira espinhosa que mandassem carregar uma estrela. Aceitaste minha fragilidade e teu serviço, determinando que eu sustente com a maternidade o mandato da vida. Entretanto, não me deixes transportar sozinha um tesouro assim tão grande. Dá-me forças para que te compreendas os desígnios. Guia-me o entendimento, para que a minha dedicação não se faça egoísmo. Guarda-me em teus braços eternos, para que o meu sofrimento não se transforme em cegueira. Ensina-me a abraçar os filhos das outras mães. Olha que lindo isso, né? Ensina-me a abraçar os filhos das outras mães, com carinho que me insuflas no trato daqueles de que enriqueceste minha alma. Faze-me reconhecer que os rebentos da minha ternura são depósitos de tua bondade, consciências livres que devo encaminhar para a tua vontade e não para os meus caprichos. Olha que abnegação, né? Inspira-se humildemente, inspira-me humildemente para que não se tresmalhem no orgulho por minha causa. Conceda-me a honra do trabalho constante, a fim de que eu não venha precipitá-los na intolerância e na indolência. Auxilia-me a querê-los sem paixão e a servi-los sem apego. Esclarece-me para que eu ame a todos eles com um devotamento igual. No entanto, Senhor, permite-me inclinar o coração em teu nome por sentinela de tua bênção, junto daqueles que se mostrarem menos felizes, que eu me veja contente e grata se me puderem oferecer mínima parcela de ventura, e que me sinta igualmente reconhecida se para afagá-los for impelida a seguir nos caminhos do tempo, sobre longo calvário de aflição. E no dia em que me caibas entregá-los aos compromissos que lhes reservastes, ou a restituí-los às tuas mãos, dá que, ainda mesmo por entre lágrimas, possa eu dizer em oração com obediência de excelsa Mãe de Jesus: Senhor, eis aqui a tua serva. Cumpra-se em mim segundo as tuas palavras. Meimei, Chico Xavier. Que texto lindo! Quando eu li, eu falei, não, eu tenho que ler esse texto para, né, para finalizar essa noite e para parabenizar e para homenagear todas as mães
que estão aqui presentes agora para parabenizar e para homenagear todas as mães do nosso planeta, todas as mães do nosso mundo, né? Todas as mães que com certeza dariam a própria vida pelos seus filhos, né? Aquelas mães que com muito amor e com muito carinho, elas não viram as costas em hipótese alguma. São mães abnegadas, são mães que sabem que vieram com o compromisso de ser mãe dos seus filhos. E somos filhos delas também, porque todos nós somos filhos de uma mãe e temos que ser gratos por isso e temos que agradecer a Deus sempre por termos a bondade e a necessidade de estarmos aqui, mas sempre por um ventre materno. Assim acontece conosco, assim acontece com os animais, sempre por um ventre materno, portal da reencarnação. Ok? Então, um grande abraço a todos, um feliz Dia das Mães a todas as mães e a todos os filhos, né? Independentemente se estarão juntos ou não, sabemos que durante esse período de pandemia as reuniões elas ficam mais difíceis, mas o pensamento é muito mais importante, né? A gratidão é muito mais importante, o amor é muito mais importante, né? A compaixão é muito mais importante. E nessa hora que estamos passando por um momento de pandemia, o zelo é importante, porque através do nosso zelo, através do nosso cuidado, é demonstrado o nosso carinho e o nosso amor, tá? Então eu queria encerrar com uma prece e, é, e com breves vibrações, tá? Então eu convido a todos que comigo fechem os seus olhos, que todos nós elevemos nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus. E com muito amor, com muito carinho, vamos vibrar por todos aqueles que estiverem necessitando nesse momento de um abraço amigo, de um consolo, de um conforto. Vamos vibrar por todas as pessoas que estão doentes, não só pela Covid, mas por todas as outras doenças. Vamos vibrar para que todas as equipes médicas do espaço estejam cuidando de cada um. Vamos vibrar por todos os nossos amigos, familiares, todos os nossos colegas de trabalho, colegas de estudo. Vamos vibrar por todos os nossos amigos. Vamos vibrar pela nossa casa espírita, o Centro Espírita Caminho de Damasco, que encontra-se com as suas atividades presenciais paralisadas, mas que com certeza, sendo um pronto-socorro espiritual, a sua atividade espiritual continua. Vamos vibrar por todos esses espíritos benevolentes que atuam socorrendo os espíritos que desencarnam. E hoje em dia estamos passando por desencarnes em massa. Vamos vibrar por nosso amigo Joelson, que estaria conosco hoje, mas que está nesse momento recebendo todo o nosso carinho, toda a nossa gratidão, e que ele esteja realmente num lugar melhor, que ele esteja já com seus amigos e familiares bem espirituais, e que siga o seu caminho, né, a sua trajetória evolutiva. Com certeza ele carrega uma bagagem muito grande, ele vai continuar auxiliando muitos que ele encontre. E vamos
vibrando então muito intensamente nessa noite de hoje por todas as mães do nosso planeta. Vamos vibrando pela saúde, pela presença, pela perseverança, pelo amor, pela dignidade, pela gratidão. Vamos vibrando por nós mesmos. Que Deus nos conceda a graça de continuarmos saudáveis, de continuarmos nossa trajetória evolutiva aqui no planeta Terra, até quando foi o planejado, e que nós sigamos procurando entender melhor esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus, colocá-los em prática e assim entender e colocar em prática também o seu amor. Agradecemos a Deus, Jesus, nosso Mestre, por mais essa oportunidade de estarmos aqui falando em seu nome, falando sobre seus ensinamentos. Nós estejamos sempre juntos em pensamento, mesmo que não conseguimos estar juntos fisicamente. Estamos juntos, estamos sempre cuidando um dos outros. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem, uma boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Que nós estejamos sempre felizes. E um feliz Dia das Mães para todas as mães e para todos os filhos. Que nós sigamos juntos aí por muito tempo. Um grande abraço a todos, até a próxima oportunidade.